Shalom, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Márcio Marafiotti. Estamos na parte 13 do livro Ezequiel. Depois me fez sair para o pátio externo, em direção ao norte. Levou-me para as salas que estão defronte do pátio, isto é, defronte do edifício do lado norte. Tinha 50 metros de comprimento por 25 de largura pelo lado norte. Frente aos 10 metros do pátio interno e do pavimento do pátio externo, havia 3 galerias superpostas. Diante das salas havia um corredor interno de 5 metros de largura e 50 metros de extensão. As entradas das salas estavam do lado norte. As salas superiores do edifício eram mais estreitas que as salas do meio e as inferiores, porque as galerias se alargavam de baixo para cima. Como tinham 3 andares e não possuíam colunas como a dos pátios, por isso as salas inferiores se estreitavam em relação às superiores, a partir do chão. O muro externo que corria paralelo às salas, ao longo do pátio externo, media 25 metros de comprimento, defronte dos mesmos. Pois as salas que davam para o pátio externo tinham 25 metros de comprimento, ao passo que diante da nave do templo tinha 50 metros. Ao pé dessas salas havia uma entrada que lhes dava acesso pelo lado oriental de quem entra do pátio externo. Ao longo da largura do muro do pátio, em direção sul, defronte do pátio do edifício, haviam salas. Diante delas havia um corredor idêntico ao das salas do lado norte. Tinha o mesmo comprimento, a mesma largura, as mesmas saídas e disposições. Como as entradas das outras salas, assim eram também as portas das salas do lado sul. Uma porta na extremidade do corredor, isto é, do corredor que está na frente do respectivo muro, a leste de quem entra. Ele me disse: as salas do norte e do sul, defronte do pátio, são recintos sagrados, onde os sacerdotes que se aproximam de Hashem comem os alimentos sacrossantos. Lá, eles deixam os alimentos sacrossantos, a oblação, os sacrifícios pelo pecado e o sacrifício de reparação, pois é um lugar santo. Uma vez dentro, os sacerdotes não poderão sair do lugar santo para o pátio externo, sem antes terem ali deixado as vestes com que oficiaram, pois elas são sagradas. Somente após terem vestido outras roupas, poderão aproximar-se do lugar destinado ao povo. Terminada a medição da área interna do templo, ele me fez sair pelo caminho da porta que olha para o lado leste, e se pôs a medir o perímetro do templo. Com a vara de medir, mediu o lado leste. Tinha 250 metros pela vara de medir. Voltou-se e mediu do lado norte. Tinha 250 metros pela vara de medir. Voltou-se para o lado sul e mediu 250 metros com a vara de medir. Voltou-se para o lado oeste e mediu 250 metros com a vara de medir. Mediu, pois, pelos 4 lados do templo. Estava circundado por um muro de 250 metros de comprimento por 250 metros de largura, para separar o sagrado do profano.
conduziu-me até a porta que olha para o leste. E eu vi a glória do Deus de Israel vindo pelo lado oriental. Seu estrondo era como o estrondo de muitas águas, e a terra resplandecia com sua glória. A visão era idêntica à visão que tive quando veio a destruir a cidade, bem como a visão que tive junto ao rio Cobar, e eu caí prostrado. A glória de Hashem entrou no templo pela porta que dá para o lado leste. Então o Espírito me arrebatou e me levou para o pátio interno. Eu vi que o templo ficou repleto da glória de Hashem. Ouvi alguém falando para mim de dentro do templo, enquanto o homem estava de pé ao meu lado. Ele me disse: Filho de homem, este é o lugar do meu trono, é o lugar em que ponho a planta de meus pés. É o lugar onde habitarei no meio dos Yahudins para sempre. A casa de Israel e seus reis não tornarão a manchar o meu santo nome com suas prostituições, nem com os cadáveres de seus reis mortos. Quando eles puseram sua soleira junto à minha, e os seus gonzos ao lado dos meus, com uma simples parede entre mim e eles, profanaram meu santo nome pelas abominações que praticaram. Por isso eu os consumi em minha ira. Agora, porém, manterão afastadas de mim suas prostituições e os cadáveres de seus reis, de modo que eu possa residir no meio deles para sempre. Quanto a ti, filho de homem, descreve para a casa de Israel o templo para que se envergonhe de suas culpas. Ao medirem a planta, talvez se envergonhem de tudo que fizeram. Faz-lhe conhecer a forma do templo, sua disposição, suas saídas e entradas, suas leis e determinações. Escreve tudo diante deles para que observem todas as respectivas leis e determinações e as executem. Esta é a lei do templo. Toda a área em cima do monte é um lugar sacrossanto. Esta é a lei do templo. Estas são as medidas do altar em côvados, de um côvado e um palmo. A calha ao redor media meio metro de profundidade, por meio metro de largura. E a margem da cintura media um palmo. A altura do altar era esta: da calha do chão até a plataforma inferior havia 1 metro de altura por meio metro de largura. Desta plataforma menor para a plataforma maior havia 2 metros de altura por meio metro de largura. A lareira do altar media 2 metros de altura. Da lareira sobressaíam 4 pontas. A lareira era quadrada, medindo 6 metros de comprimento por 6 de largura. A plataforma maior também era quadrada, medindo 6 metros de comprimento, 7 metros de comprimento por 7 de largura. A borda em volta media 25 centímetros e o rodapé meio metro. Os degraus do altar estavam voltados para o leste. Ele me disse: Filho de homem, assim diz Adonai Hashem, estas são as leis referentes ao altar.
no dia em que for construído para oferecer sacrifícios e derramar sangue sobre ele. Darás um bezerro como sacrifício pelo pecado aos sacerdotes levitas da família de Sadoc, que se aproximam de mim para me servir. Oráculo de Adonai Hashem. Pegarás um pouco de sangue e untarás as 4 pontas do altar, bem como os 4 ângulos da plataforma e a margem ao redor. Assim os purificarás e farás a expiação por ele. Depois tomarás o bezerro do sacrifício pelo pecado, que será queimado no lugar designado do templo, fora do santuário. No segundo dia, oferecerás um bode sem defeito, como sacrifício pelo pecado. E será feita a purificação do altar como se fez com o bezerro. Terminada a purificação, oferecerás um bezerro e um carneiro do rebanho, ambos sem defeito. Tu os oferecerás na presença de Hashem. Os sacerdotes jogarão sal sobre ele e os oferecerão em holocausto a Hashem. Durante 7 dias oferecerá um bode por dia em sacrifício pelo pecado, um bezerro e um carneiro do rebanho. Devem ser oferecidos sem defeito. Durante 7 dias se fará a expiação e a purificação do altar, consagrando-o. Terminados esses 7 dias, do 8º dia em diante, os sacerdotes poderão oferecer sobre o altar vossos holocaustos e sacrifícios de comunhão. E eu os acolherei de bom grado. Oráculo de Adonai Hashem. Fez-me então voltar até a porta externa do santuário, que dá para o leste. Estava fechada. Ele me disse: esta porta deverá permanecer fechada. Não deverá ser aberta e ninguém deverá entrar, porque Adonai, Deus de Israel, entrou por ela. Por isso ficará fechada. O príncipe, somente ele, poderá sentar-se ali para comer pão na presença de Hashem. Entrará pelo caminho do pátio e pelo caminho sairá. E pelo mesmo caminho sairá. Em seguida me levou em direção à porta norte, frente à fachada do templo. Olhei e vi o templo de Hashem repleto da glória de Hashem, e caí prostrado. Hashem me disse: filho de homem, presta bem atenção, observa bem e escuta com atenção tudo o que eu te falar, no que diz respeito a todas as leis e determinações referente ao templo de Hashem. Fica bem atento em todos os acessos do santuário, a quem entra no templo. Dirás a esses rebeldes, a casa de Israel: assim diz Adonai Hashem: já bastam tantas abominações, ó casa de Israel. Introduzistes estrangeiros, incircuncisos no coração e na carne, para ficarem no meu santuário e o profanarem, enquanto me ofereceis como alimento gordura e sangue. Rompestes assim
minha aliança com todas as vossas abominações. Em vez de cuidares do serviço das minhas coisas santas, vós os estabelecestes para cuidarem em lugar de vós do meu serviço no santuário. Assim diz Adonai Hashem: nenhum estrangeiro, incircunciso no coração ou na carne, dos que vivem no meio dos Yahudins, poderá entrar no meu santuário, mas unicamente os levitas. Por se terem afastado de mim quando Israel se desviou de mim para seguir os ídolos, eles levarão sua culpa. Ficarão no meu santuário servindo como vigias das portas do templo e como servidores do templo. Eles imolarão a vítima do holocausto e do sacrifício para o povo, e estarão diante dele para servi-lo. Por terem servido o povo diante dos ídolos, tornando-se uma ocasião de culpa para a casa de Israel, por isso jurei de mão levantada contra eles, oráculo de Adonai Hashem, que eles levariam a sua culpa. Eles não poderão se aproximar de mim para me servir como sacerdotes, nem das coisas santas ou santíssimas. Pagarão pela sua desonra e pelas abominações que cometeram. Eu os ponho como responsáveis pelo serviço do templo, no que se refere a todas as suas funções e a tudo o que nele se faz. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Sadoc, que cuidaram dos serviços do meu santuário quando os Yahudim se apartaram de mim, se aproximarão de mim para me servir. Estarão de pé diante de mim para oferecer gordura e sangue, oráculo de Adonai Hashem. São eles que entrarão no meu santuário, que se acercarão de minha mesa para me servir e cuidarão do meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, deverão vestir roupas de linho. Não usarão roupas de lã quando estiverem servindo nas portas do pátio interno e no templo. Levarão turbantes de linho na cabeça e usarão roupas debaixo do linho. Não se cingirão com nada que provoque suor. Ao saírem para o pátio externo até o povo, despirão as vestes com as quais estiverem oficiando, deixando-as nas salas do santuário, e vestirão outras vestes. Assim não consagrarão o povo com suas vestes. Não raparão a cabeça, nem deixarão crescer livremente a cabeleira, mas manterão os cabelos bem alinhados. Nenhum sacerdote tomará vinho ao entrar no pátio interno. Não se casarão com mulher viúva ou divorciada, mas somente com uma virgem da descendência dos Yahudins. Contudo, poderão casar-se com uma viúva, se for viúva de um sacerdote. Instruirão meu povo a respeito do que é santo e do que é profano, e o informarão sobre o impuro e o puro. Intervirão nos processos para julgar, julgando de acordo com meus decretos. Observarão minhas leis e determinações em todas as minhas solenidades, e santificarão os meus sábados. Não se aproximarão de um cadáver humano para não se tornarem impuros.
mas poderão tornar-se impuros pelo cadáver do pai, da mãe, do filho, da filha, do irmão e da irmã solteira. Depois de purificado, serão contados mais 7 dias. E quando entrar no pátio interno para ministrar no santuário, o sacerdote deverá oferecer o seu sacrifício pelo pecado. Oráculo de Adonai Hashem. Não terão propriedade hereditária. Eu sou a herança deles. Não receberão propriedade fiduciária, fundiária em Israel. Eu sou a propriedade deles. Comerão as oblações, os sacrifícios pelo pecado e os sacrifícios de reparação. A eles pertencem tudo o que foi dedicado a Hashem. O melhor dos primeiros frutos de tudo, e todo o tributo tirado de vossos tributos pertencem aos sacerdotes. Entregai aos sacerdotes a primeira porção de vossa farinha, para que a bênção repouse sobre vossas cabeças. Os sacerdotes não poderão comer nenhum pássaro ou animal que tenha morrido ou tenha sido dilacerado por outro animal. Para você ver o final desse vídeo, assista a parte 14. Deixe o seu like, se inscreva no meu canal. Encontro vocês no meu próximo vídeo. Shalom!